Autoridades, hoje é segunda-feira e é lógico que eu deixei para trabalhar de casa, porque depois de nadar 1,7 km, pedalar 90 km e correr mais 21, a meia maratona, eu tô com as pernas um pouquinho cansadas. Então eu vou ficar aqui e isso vai ser uma revisão da prova. Então se você não gosta de triatlon, se você não faz triatlon e acha isso chato, você pode ver o vídeo amanhã, porque hoje vai ser só isso aqui. Essa foi a primeira prova que eu fiz em 2 anos. A última prova longa mesmo que eu fiz foi o meio Iron em 2015. O meio Iron aqui em Miami, que não existe mais. Pararam de fazer esse ano. Ano passado foi o último. E desde que a gente se mudou para Miami, na verdade, eu fiz o meu primeiro Ironman em 2014, em 2015 já não consegui treinar bem, de lá para cá foi bem ruim. Foram bem ruins os meus treinos, porque como vocês sabem, vocês acompanham aqui, a nossa empresa ainda está em fase de consolidação e crescimento, então todas as atividades elas são centralizadas em mim e no meu sócio, a gente não tem funcionários administrativos, só o pessoal da obra, então isso acaba acumulando bastante tarefa para nós. Somado a isso, a gente está falando de entregar esse ano o nosso primeiro projeto, então a nossa atenção com esses projetos tem sido muito grande e logicamente não é achar desculpa, é questão de definição de prioridades. Então nos últimos 2 anos a minha prioridade não foi o treino de triatlon e não foi o esporte, eu fazia isso mais como uma forma de escape do que qualquer outra coisa, mas no começo do ano, no final do ano passado, como eu mostrei minhas metas, eu tinha como objetivo voltar para o triatlo, eu estava motivado a voltar para o triatlo novamente, só que agora com um foco diferente, onde eu não quero mais repetir provas, onde eu fiz o Ironman do Brasil 2 vezes, eu fiz algumas provas lá em Santa Catarina várias vezes, eu não quero mais fazer isso, eu quero simplesmente fazer novas provas e conhecer a maior quantidade de provas de locais possíveis. Então o meio Ironman Flórida, em Haines City, foi o meu primeiro Iron. Depois que eu voltei, então são 2 anos sem fazer prova. A minha primeira prova com a equipe nova, chamada Alien Endurance, uma equipe muito legal, a gente estava em 65 pessoas ali. E a minha primeira prova, depois que eu comecei esse projeto, o Ironman World Tour, onde eu quero, sei lá, quem sabe dar a volta ao mundo fazendo prova de triatlo. E essa prova especificamente, eu fiquei muito surpreso com a natação. Era uma natação no lago, eu nunca nadei no lago, tudo bem que a gente utilizou o sweatsuit, mas foi uma natação legal, eu gostei. Eu estava com a expectativa... Eu tenho feito meus treinos para 1,55 até 1,45, né? Minutos para cada 100 metros. E no dia anterior da prova, no treino, quando a gente foi lá para reconhecer o local que eu treinei, que eu nadei no lago, eu fiz para 2,05, mais ou menos, 2 e pouco. E pelo meu tempo, eu tinha dado 27 minutos, quase 30, e tinha sido só metade da prova, do traçado. Então eu achei que eu ia terminar essa prova perto da 1 hora, e eu achei isso muito ruim. Porque, porra, fazer meio Iron, a natação do meio Iron em praticamente 1 hora é muito ruim. No meu primeiro Iron eu fiz 1 hora e 15. Eu fiz os 3,8, então eu imaginava fazer metade desse tempo. Minha surpresa foi bem positiva, eu consegui terminar em 43 minutos. Então a natação, isso eu já vinha comentando com o meu treinador, foi a minha surpresa nesses últimos 6 meses, porque eu melhorei bastante o meu tempo. Eu acho que foi das 3 modalidades foi a que eu melhorei mais. Então eu fiquei bem surpreso. A minha transição, lógico, eu estava fazendo vlog, eu estava bem calmo, estava bem tranquilo, então eu levei bastante tempo, acho que foi uns 6 minutos na T1. E depois a gente foi para a corrida. A corrida eu fiquei pior do que eu queria, de 3 horas, que era a minha meta, mas melhor do que eu achei que eu realmente iria fazer. Eu achei que eu ia terminar perto de 3 horas e 30, 3 horas e 45, por causa do meu condicionamento físico que estava uma bosta.
e eu achei que eu não ia bem nessa prova. Do começo do início da prova até 20 milhas, que dá aproximadamente 32 quilômetros, o primeiro terço da prova foi bem tranquilo. Eu fiz uma média boa, eu estava me sentindo bem, estava bem legal. Primeira 1 hora. De 20 milhas até 37 milhas foi um desastre. Muita subida, muito vento. Eu comecei a ficar cansado. Porra, o meu RPM foi lá embaixo, a minha velocidade média caiu muito. E chegou na milha 37, eu olhei pro relógio assim, caraca, velho, falta 20 milhas ainda. Se eu for nesse ritmo, eu vou chegar amanhã nessa porra. Aí eu simplesmente desci a lenha, acelerei muito, acelerei o máximo que eu pude, fiz muita força, realmente bastante força. Eu cheguei para correr com o quadril sentindo dor e a coxa também bastante, tanto o posterior quanto o anterior. Então eu estava sentindo bastante a minha coxa, já fadiga, assim, não cãibra, essas coisas, mas fadiga mesmo. Eu estava vendo que ela estava fadigado. E eu acabei terminando em 3 horas e 16, então eu consegui melhorar um pouco. Então a minha média no final da prova foi bem melhor do que durante o meio ou até o começo dela. Então eu fiquei bem feliz com esse meu desempenho do final, porque se eu conseguir dar esse gás no final, eu tenho certeza que bem treinado eu consigo fazer a prova inteira com bastante potência e bastante velocidade. O T2 também eu fiz bem tranquilo, cheguei de boazaço, assim, caminhando bem, sem maiores problemas, não estava com dor nas costas, que é uma coisa que eu costumava sentir bastante, porque eu tenho encurtamento do músculo, eu tenho que fazer bastante alongamento, né, e eu acabo não fazendo, e normalmente isso me dói bastante. Então eu cheguei relativamente, dentro do possível, confortável para fazer a corrida. A corrida foi... A minha corrida é sempre muito ruim, né? E essa foi muito ruim por 3 motivos. 2 deles, na verdade os 3 deles são minha culpa, né? O primeiro, eu estava acima do peso que eu queria. Eu queria ir para a prova com 85 quilos, mais ou menos, eu estou com 88. Então eu estou com 4 quilos aí acima, 3 quilos aí acima do que eu gostaria de estar para fazer essa prova. Então isso é uma primeira coisa que agora eu vou focar muito em abaixar esse peso para ficar mais bem condicionado. O segundo ponto é que eu cheguei fudido da bike, né? Então eu forcei muito mesmo, então eu cheguei totalmente quebrado. Apesar de eu ter falado agora que eu cheguei bem, para correr eu cheguei difícil, então até consegui manter um ritmo bom na primeira volta, eram 3 voltas a prova, então eu consegui, acho que, manter um ritmo relativamente bom, mas eu estava realmente com bastante dor, bastante fadiga. Então o que eu fazia? Nos pontos de hidratação, na assistência que tinha, eu pegava gelo e botava dentro da minha bermuda, tanto na parte de dentro como na parte de fora, de trás aqui. Então eu estava correndo literalmente com gelo nas coxas, correndo e andando, né? E o terceiro ponto, que é culpa minha também, é que o trajeto tinha muitas subidas. E o treinador já tinha avisado, ele passou bastante treino de ponte, que tem as pontes aqui em Miami pra gente subir e descer. E eu faltei praticamente todos, eu fiz 2. Então, culpa totalmente minha de não ter me preparado para isso. Se eu tivesse me preparado, eu teria conseguido, logicamente, correr tudo. E a minha corrida deu 2 horas e 20, mais ou menos. Lógico que eu andei mais... Porra, eu andava todas as subidas e corria todas as retas. Mas na última volta, nem na reta eu estava conseguindo correr mais, porque minha perna estava realmente muito cansada. Então, acabei fazendo em 2 horas e 20. Resultado, eu fiquei muito acima por causa desses 20 minutos, por causa da corrida, na verdade. Eu fiquei muito acima do que eu queria. Eu queria terminar a prova em 6 horas. Então eu teria que melhorar minha corrida em 40 minutos, basicamente. Porque o que eu ganhei na natação, eu perdi na bike. Eu queria fazer a bike em 3 horas, na verdade. Então foram 15 minutos da bike que eu roubei. E mais 25 minutos da corrida que eu roubei. Então eu deveria ter feito a corrida para baixo de 2 horas,
ou praticamente em 2 horas. Se eu tivesse feito a bike em 3, eu teria conseguido completar essa minha meta de 6 horas, porque 3 da bike, 2 horas da corrida, a gente está falando de 5, mais 45 minutos da natação, 5:45, e a diferença seria a diferença seria a transição, que eu levei aí em média 8 minutos cada uma, porque realmente eu parei e fiquei muito tempo parado. Então isso foi a prova. Em geral eu saí satisfeito com a natação e com a bike, saí bem, não vou dizer decepcionado com a corrida, porque, como eu disse pro treinador, eu fui tão bem quanto eu treinei, então não dá para reclamar. E agora a minha prioridade, eu sempre digo que o triatlo ele tem 5 modalidades, né? A musculação, a alimentação, a natação, a bike e a corrida. Então é muito difícil a gente conseguir melhorar tudo ao mesmo tempo. Eu já tentei fazer isso uma vez e não consegui. Então agora eu vou dar foco, dessas 5 eu vou dar foco para 2 coisas, que é a alimentação para eu reduzir meu peso e é a corrida para eu melhorar o meu desempenho. Então essa semana eu vou conversar com o treinador, não treinei hoje e não vou treinar o resto da semana, vou aproveitar essa semana para descansar. Eu estou com bastante dor aqui nessa região da perna, então eu vou aproveitar para descansar e a partir da semana que vem eu começo a me preparar para o Ironman Wisconsin. Eu troquei a minha prova, eu ia fazer o Ironman, o Full Iron de Santa Rosa, na Califórnia. Não vou fazer mais, porque eu realmente não estou preparado. E joguei para o Ironman Wisconsin, que é em setembro. Então eu tenho 5 meses para me preparar, o que eu acredito que, dado que eu já me preparei para o meio, eu tenho mais 5 meses para me preparar para o Full, que eu acho que eu vou conseguir. Então eu vou focar em realmente correr melhor. Correr sem parar e correr forte, porque é aí que eu acho que eu vou conseguir cumprir essa minha meta de, no caso do Full Iron, terminar abaixo de 12 horas. E como diz o tema do Iron, tudo é possível, então é só a gente treinar que a gente vai. E é isso aí, por hoje é só. A Ironman World Tour começou oficialmente e esse ano eu quero fazer pelo menos mais 2 provas. Uma está definida, o Wisconsin, em setembro. E eu quero ver se entre outubro, novembro e dezembro eu faço mais alguma prova, mais algum meio Iron aqui nos Estados Unidos. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa legal. E é isso, amanhã a gente volta com o vlog normal. Até mais.